vista técnico, vou levar a solução para todo mundo. Não. No meu entendimento, não deve ser assim, não deve acontecer dessa forma. Muito bem. Outros traços dessas populações é que dividem basicamente aí algo comum, agricultura de subsistência. Aí não difere entre essas populações. A grande maioria vive de agricultura de subsistência. Um baixo nível de escolaridade, quando, em muitos casos, na verdade, não tem escolaridade nenhuma. Né? E eles são eletricamente excluídos. E há um contingente mais recente que a gente pode dizer que são energeticamente miseráveis. Por quê? Porque eles têm energia, mas pouco, de péssima qualidade, então é uma pobreza energética. Então, eles não estão excluídos totalmente, esse energético é muito com foco em eletricidade, tá? Nós vamos ver que há outras demandas, mas isso é o que caracteriza essas populações. E para ela nunca teve uma solução efetiva. Muito bem. Então, o desafio governamental, que não vem de hoje, já vem de há muito tempo, como resolver esse problema, era o quê? Como universalizar o serviço de energia elétrica. Ou seja, como levar a energia elétrica para todo e qualquer cidadão do país. Esse era um desafio que estava presente, e quando uma empresa ela está à frente de uma distribuidora de energia elétrica, por exemplo, ela tem a obrigação de levar energia para todo mundo. Só que quando ela assina esse contrato, não tem lá dizendo quando isso deve acontecer. Então, em qualquer momento ela pode fazer ou não. Não tem um prazo. Então, universalizar o serviço de energia elétrica, ele dizia o seguinte: olha, agora você tem prazo, você tem metas. Em tanto tempo você tem que atender tanto, ou seja, a ideia era estabelecer isso, estabelecer prazos e metas nesse processo de universalização. Mas desde o início se sabia o quê? A grande dificuldade de fazer isso seria onde? Aqui. Aqui, Amazônia e particularmente Amazonas. Seria o local mais difícil de conseguir viabilizar soluções. Muito bem. Então, o que foi pensado foi: se nós não sabemos como fazer, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma chamada nacional de projetos de pesquisa para que tenhamos uma solução para esse problema. E vamos ver as diferentes experiências que podem ser desenvolvidas nesses projetos de pesquisa. E isso alinhado com uma visão de mercado. Por que eu botei essa visão de mercado? Porque a gente sempre diz o seguinte: olha, eles não têm como pagar pela energia, então tem que ser sempre subsidiado. Como acontece hoje com a geração a óleo diesel. Tudo subsidiado. E todos os consumidores de energia elétrica do Brasil contribuem com uma conta chamada Conta de Consumo de Combustível, que banca esse subsídio. Ou seja, quem consome energia elétrica nesses mercados, chamados mercados isolados, que não estão conectados na grande malha de energia elétrica nacional, não é o caso dos excluídos, que não estão vendidos, mas os outros pagam um valor inferior ao custo de produção de energia, por conta desse subsídio. Muito bem. Então, a ideia é encontrar soluções em que dissesse: não, é negócio, vale a pena, isso se paga, não terá subsídio, ou não, ou se houver, não será da forma que é hoje. E como é que é hoje? Enquanto aquela usina estiver gerando energia, tem que ter subsídio. Não é para um determinado período e depois não precisa mais. Não, é o tempo todo. Isso aqui nós estamos falando de ano de 2003. Foi lançado o edital, mas a concepção do lançamento desse edital foi em 2002. E o projeto, aí nós entramos com uma proposta. Nós, que eu estou dizendo, na verdade, eu entrei com essa proposta. Por quê? Porque nessa época
Faculdade de Tecnologia não é o que vocês estão vendo aqui hoje. A Faculdade de Tecnologia tinha curso de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. E talvez desenho industrial. Não estou bem certo, mas era no máximo isso. Hoje são 12 cursos. Muito bem. E na elétrica, quem se preocupava com esses temas só tinha o professor Rubio, porque todo mundo trabalhava para o distrito industrial. Esses problemas não estavam na pauta dos nossos professores. Muito bem. Então, entrei com proposta. E qual era o objetivo do projeto, desse projeto? Desenvolver uma experiência de suprimento elétrico em comunidades isoladas que tivesse essas características aí. Primeiro, assegurar que esse suprimento elétrico fosse feito via uma fonte renovável de energia. Então, esse era um ponto passivo, tinha que ser isso. Desenvolver estratégias de geração de emprego e renda. Não basta você levar energia elétrica sem agregar renda a essas pessoas, porque senão você gera um problema a mais, porque ele não vai ter como pagar, ele vai ficar inadimplente e quando ele precisar de crédito para plantar, não vai poder. Então tem que gerar emprego e renda. Priorizar o uso da eletricidade para a geração de emprego e renda. Eu vou atender logo a casa das pessoas, mas ali eu só gero despesa, não gero renda. Então, primeiro no processo produtivo e depois para os moradores. E a solução tinha que ser dotada de indicadores, de estratégias que garantisse que aquela solução não era só para ali, ela é passível de ser replicada para outros locais. Então, ou seja, tinha que encontrar uma solução para isso. E encontramos. Projeto. Localização desse projeto, município de Manacapuru. Comunidades ao longo do rio Solimões, ou seja, a margem do Solimões e também a margem do lago Cururu. Eu acho que ela estou sem apontador, não sei se o modo vai aparecer. Mas essa área aqui, mais embaixo aqui, essa imagem, é o lago Cururu. Esse lago só enche quando o rio Solimões sobe. Quando ele desce, tudo ali fica seco. E todos os peixes que estão ali morrem. Isso todo ano sempre foi assim. Não tem nada a ver com mudanças climáticas. Sempre foi assim. Talara, jacaré, tudo morre. E esse leito do rio vira um leito de areia movediça. Era o leito do rio, ele secou, ali, perigosíssimo atravessar, mas eu fiz essa travessia e passei um mês me recuperando dos caldos. Mas eu tinha feito uma promessa para as comunidades que estão lá dentro que eu iria nessa época lá. E fui. Nessa época suspende aula nas escolas, tudo lá dentro, porque não tem como acessar. Muito bem. Então, o número de domicílios beneficiados, 198, uma população de 797 pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. Bom, quais as estratégias para conceber a proposta e desenvolver o projeto? Definir uma solução energética a qual pudesse ser associada a estratégia de geração e renda. Ou seja, não era ter uma solução energética que só servia para suprir energia e mais nada. Não. Na cadeia dela, eu já tinha que ser capaz de gerar emprego e renda. Ou seja, para que eu usasse, para poder viabilizar aquela solução energética, eu já teria a geração de emprego e renda. Como nós resolvemos isso? Solução tecnológica. Gaseificação. Fonte de energia. Caroço de açaí. Mas da onde veio esse tal de açaí? O açaí passava
no barco vindo de Codajás, na frente da comunidade, vinha para Manaus e deixava em Manaus a polpa para os consumidores e o caroço para a formação de comunidade de rafos e baratas em algum lugar, quando não era jogado no meio do rio, como acontece até hoje. Muito bem. Então, gasificar esse caroço. Mas como eu vou fazer isso? Vamos lá. Para ter o caroço, eu teria que beneficiar. Para beneficiar, eu teria que montar uma agroindústria. Construímos uma agroindústria. Na comunidade não tinha energia elétrica. Não tinha nada. Se o caroço era a nossa fonte de energia, eu tinha que ter um depósito para essa fonte de energia que era o caroço. Essa imagem aqui do meio. E tínhamos que utilizar esse caroço como fonte de energia, ali aquele equipamento verde é o gasificador, no qual nós utilizamos o caroço para produzir um gás combustível, que foi utilizado neste grupo gerador aqui, que é uma máquina diesel, que nós modificamos para ser bicombustível. Então funcionava tanto com diesel, quanto com o gás produzido pelo gasificador. E aqui tem uma longa história, eu vou falar um pouquinho mais disso mais adiante. Mas essa foi a solução do ponto de vista energético, e veja só, estávamos gerando emprego e renda, tem que ter gente trabalhando aqui. Eu tenho que comprar esse açaí. E para a turma da área tecnológica, tinha um sistema supervisório para monitorar o funcionamento dessas máquinas. Isso transmitia via internet. Não tinha internet desse jeito. Acumulava os dados todos ali, a gente pegava, trazia para cá e aqui a gente tratava os dados. Então, a gente chama de memória de massa. Fica tudo armazenado lá. Então vejam, o que nós queríamos aí, nós atingimos. Nós estávamos além de gerar eletricidade, se gerou renda para as comunidades. Então vejam que na hora que eu tenho uma solução dessa, um jovem que está trabalhando ali e passa a ter energia, digamos que depois, isso aqui era energia prioritariamente para cá. Ele passa a ter energia, digamos, na sua casa e vê o que tem lá na televisão, ele pode até ter vontade de vir para Manaus para querer usufruir daquilo, mas ele falou, mas o meu emprego está aqui. Então eu vou a Manaus só para passear, porque eu vou ficar trabalhando aqui. Agora, se ele não tem isso e ele vê essa imagem na televisão, ele não, vou para Manaus, vem e não volto mais. E aí nós temos o êxodo rural. E desse jeito não. O posto de trabalho dele está lá, assegurado. Muito bem. Mas precisávamos definir um modelo de gestão associado a essa estratégia de mercado comum. Tem uma agroindústria. Essas pessoas vão ter condições de tocar uma agroindústria? Como é que vai ser isso? Como é que elas vão comprar, vender, comprar fruto, vender, fechar contrato? Precisa de uma figura jurídica para fazer isso. A associação de moradores não pode. Muito bem. Então, o que foi pensado? Construir cooperativa. Estou aqui, Fernando. A Ferrari aqui dentro. Constituição de cooperativa. Por que cooperativa? Porque cooperativa é uma pessoa jurídica que pode celebrar contratos, pode emitir nota fiscal. Associação, não. Não pode. Então, ali, uma imagem de uma das reuniões que nós tivemos para discutir a constituição dessa cooperativa. E nasceu a cooperativa energética agroextrativista Rainha do Açaí. Aquele hífen, porque naquela época ainda era escrito com hífen, tá, pessoal?
Agora o tempo da reforma de ortográfica não é mais, mas naquela época era. Observem aqui o detalhe dessa logo. É uma coroa, né? É uma coroa? Não é rainha do açaí? Observe melhor essa coroa e você vai ver que a base dela são pessoas dando a mão. Cooperadas, unidas, irmanadas. As pedras preciosas dessa coroa são o quê? A cabeça das pessoas e ao mesmo tempo o açaí. Desenvolvido por engenheiros eletricistas? Não, designers. No final vou mostrar a composição dessa equipe. Diz que é bom ter aqui no auditório profissionais hoje, naquela época não tinha tanto, então agora caiu a ficha, então nessa época já tinha um curso de design. Que era daqui da Faculdade de Tecnologia. Muito bem. Olha, mas bastava colocar isso no papel? Não. Criamos. E criar parece que é tudo muito fácil. Não. Tinha que ter advogado também para criar, para poder assinar esse ato de criação. E também no projeto tinha advogado, um advogado. E foi elaborado um plano de gestão. Como capacitar esse pessoal todo e como eles deveriam ser instrumentalizados para que eles pudessem conduzir isso daqui para frente. E o outro era desenvolver ações que contribuíssem para a sustentabilidade do projeto. E veja só, a gente tinha certeza que tudo que nós pensássemos e conseguíssemos implementar não seria suficiente para garantir a continuidade do projeto se não houvesse envolvimento do poder público. Então, eu vou apresentar aqui o que nós fomos capazes de fazer para garantir a sustentabilidade. Diversificação da produção. Então, além de polpa de açaí, nós produzimos polpa de goiaba e polpa de maracujá. Então, não era só o açaí. Com as mesmas máquinas, sendo que nós tivemos que fazer adaptações nessas máquinas para que ela pudesse processar esses 3 tipos de produtos. E produzimos também a farinha de peixe, o piracuí. Que peixe era esse? A gente pegar qualquer peixe? Não. Quando ele joga a tarrafa, ele pega uma quantidade enorme de peixe, ele seleciona os maiores e joga muitas vezes muitos mortos já dentro do rio. Então, ao invés de jogar dentro do rio, esse que já está morto, não, fazer farinha e gera renda. Então, ali tem uma imagem, pessoal, e vejam como é que eles estão vestidos para lidar. Estão lidando com alimento. Não pode ser de qualquer jeito. Ou seja, é um outro padrão completamente diferente do que se encontra hoje no meio rural, ainda hoje no meio rural. A ideia é ter um outro nível de produção. Capacitação da mão de obra local. Foram capacitados para fazer pequenos reparos em instalações elétricas. Vão ter que manter uma agroindústria, tem uma série de coisas elétricas lá dentro. Informática, claro, vão ter que ter planilhas ali, fazer documentos em Word. Conservação de energia, não é porque eu estou gerando energia a partir de uma fonte renovável que eu vou desperdiçar energia, então tem que ter essa consciência. Contabilidade, claro, tem uma empresa. Operação e manutenção do gasificador, que aqui está uma imagem dessa ação. Operação e manutenção dos equipamentos da agroindústria. Boas práticas de produção de farinha de peixe e de polpas. Gestão de pequenos empreendimentos e associativismo. Nós aqui na cidade não temos a cultura do associativismo. Imagine lá. Não temos. E muita gente comete o equívoco de achar que
basta você fazer isso tudo e está garantido. Não. É como se hoje eu chegasse para você e dissesse o seguinte: olha, está aqui a chave da agroindústria. É seu, faça funcionar. Vocês seriam capazes? E quando já tiverem concluído a graduação, seriam capazes? Pouco provável. Pouco provável. E isso, normalmente, os pesquisadores querem isso. Não, porque eu estou levando isso agora, eles têm que ter condições de manter. Não é assim. Ninguém forma empresário de uma hora para outra. Alguns têm tino para ser empresário, para desenvolver qualquer atividade. Mas mesmo assim vai ter deficiência, terá que ser trabalhado aquilo. Muito bem, mas não parou aí. Nossas ações não param. Desenvolvemos embalagem, fizemos registro de marca. E tudo seguindo as recomendações do Ministério da Agricultura. Desenvolvemos 14 planilhas para gestão do processo, planilha muito simples, para eles conseguirem, ali com um treinamento básico, saber usar e manter um controle de todo o processo. Então ali, por exemplo, o açaí, compra de fruta, qual é a quantidade de sacas ou caixa, porque às vezes eles tratam em caixa, às vezes era saco, a quantidade mesmo em quilos, se houve descarte, se tinha coisa estragada ou não, e se houvesse, a gente pesava também, quantificava ali, enfim. E uma série de informações que eram necessárias para você ter controle do que está acontecendo. E com isso, no final, chegar a dizer, olha, o custo realmente de cada quilo de polpa é tanto. Coisa que até hoje, raramente você encontra. Mesmo na cidade de Manaus. Pode pegar esse livro pequeno empresário e pergunta quanto é o seu custo real de produção. Não tem. Outra ação que a gente fez. Bom, nós vamos ficar com a agroindústria desse porte, com essa capacidade? Não, ela vai crescer. Mas para crescer eu vou ter açaí? Então fizemos um levantamento do potencial de açaí e o potencial de açaí ao longo do ano todo, porque ele varia. E muitas vezes ele varia, não é porque a quantidade de açaí lá no pé varia. Varia porque você não consegue chegar até lá para colher o açaí. O rio seca, como é que eu faço para chegar lá? Tem que transportar aquilo na costa. Não, então ele vai fazer a colheita quando o rio sobe. Aí você tem uma oferta maior desse açaí. Mas o açaí está lá, ele continua lá. E esse levantamento aqui foi feito por uma equipe do INPA, e foi contratado no projeto. Então ele definiu a área, essa área foi toda definida em sub-áreas, e para cada sub-área dessa era visto qual a quantidade de plantas que tinha ali, de pé de açaí, quantos cachos tinham, por cacho quantos frutos, olha, ali contando frutos, e se esses frutos tinham um diâmetro maior, não fugiam de uma média, isso ao longo do ano. Um trabalho enorme para dizer, olha, realmente nós temos, se nós tivermos como chegar até lá, existe produção para ampliar essa agroindústria. Bom, outras atividades e desafios do projeto. Obras civis em áreas de base. Essa imagem mais à esquerda de vocês foi o período em que o rio São mesmo que chegaram até a agroindústria. E desenvolver uma obra de engenharia civil nesse tipo de terreno exigiu desenvolver técnicas diferenciais. Previstas antes do projeto, não. Eram desafios que surgiam ao longo do projeto. Eu não tinha como prever tudo. Não tinha.
mas tinha que ter uma equipe capaz de resolver tudo e disposta a resolver tudo. Esse é o segredo do projeto dessa natureza. E ali já a agroindústria construída e quando a água já tinha baixado. Assegurar água potável. Isso parece assim um negócio absurdo. Nós estamos na Amazônia, tem água tudo quanto é lado. Tem, fato, ninguém nega, mas ela é potável. Ela é adequada para produzir alimentos. Aí o negócio começa a complicar. Então, por exemplo, o Rio Solimões é um rio barrento, tem muita queda, né? Porque é um rio em formação, diferente do Rio Negro. O Rio Negro, o leito já está definido. Por isso você não tem o fenômeno das terras caídas. Mas o Solimões não, é um rio em formação. Então, e aquilo muda a composição dessa água. Aí, não, vamos resolver isso com o quê? Lógico, evidente, eu falei um poço. Legal, está tudo resolvido. Poço, 103 metros, vai ter água. Beleza. Mas o que a gente encontra? Concentração elevada de ferro, cálcio, manganês e magnésio. E agora, José, como é que resolve essa encrenca? Ah, tem técnicas conhecidas no mercado? Tem. Só que você teria que ter um químico residente lá durante todo o processo de produção. E aí, como é que vai? Não dá. Então, vamos ter que inventar um método. Vamos ter que criar técnica para isso. E aí saímos criando soluções, evidentemente, soluções que estavam no mercado, combinando, e outra que eu não posso dizer aqui para vocês, porque ainda tem uma discussão de patente em torno disso. Mas nós criamos soluções, combinamos soluções de mercado com uma outra solução, eu posso dizer que é associada a filtro, para resolver isso. E conseguimos água potável. Mas, nesta busca de soluções também veio um insight. Chove muito aqui? Então por que a gente não utiliza a água da chuva? Colocamos um sistema de calha na agroindústria, passamos a recolher a água da chuva e essa água da chuva passar pelo sistema de filtragem desenvolvido por nós e água potável. E isso trazia como consequência o quê? Eu precisar de menos água do poço. Isso significa o quê? Eu consumo menos energia porque eu preciso estar bombeando essa água. Eu tenho uma redução no custo da energia consumida no meu empreendimento. O que vai significar lá na ponta um custo menor para a minha polpa. Vamos lá. Muito bem. Outro desafio. Aquisição do gaseificador. A minha ideia era o seguinte: não vamos ter problema com isso, porque o nosso negócio não é desenvolver equipamentos. Vamos comprar o equipamento dos americanos que vão nos entregar o equipamento lindo, maravilhoso. Perfeito. Fui até lá, visitei lá a empresa. Legal. Vieram aqui, viram o local, fechamos contato. Pagamos a primeira parcela, disseram que estavam tendo dificuldade, pagamos a segunda parcela, que já chegava a 80% do preço do equipamento e nada. Não entregaram. Aí começa todo um processo de contratar advogado nos Estados Unidos, entrar. Mas isso, e o projeto? E agora? Como é que faz? Como é que resolve se esse era o... Nós tem que ter energia, porque era algo associado à energia. Tem que ter uma energia renovável nesse negócio. Como é que resolve? Aí vocês imaginam, como é que você resolveria isso? Vai fazer uma vaquinha eletrônica aí para cá.
arrumar dinheiro. Faz o próprio gazeta. Faz. Mas fazer como? Muito bem. Eu estava na minha sala, que fica para ali, que não sabem. Eu estava ali e o pessoal chegou, fez uma reunião com a equipe, a área técnica, a área de engenharia do projeto, que era muita gente, então era só a área de engenharia. E aí, pessoal? Cadê a solução? Aí, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tá bom. Então, só resta pedir ajuda para quem resolve tudo, né? Lá em cima. Amanhã, mesmo horário aqui. E aí fui fazer minha consulta a quem resolve tudo e ele me lembrou que existia aquilo abandonado. O que é aquilo ali que aparece ali que vocês estão vendo que só pela foto assim, não presta para nada? Isso é um gaseificador que tinha sido construído em 1999 para uma dissertação de mestrado lá em Itajubá, no sul de Minas, e depois que o professor orientou o trabalho, resolveu doar para a universidade e foi jogado por aí. Isso aí é o nosso ponto de partida. Corre atrás do trabalho que o professor orientou. Conheço o professor, meu amigo até hoje. Eu sou Horta, lá de Itajubá. Inclusive, nós estamos orientando aqui a Márcia, que é aqui do CDAN, o mestrado dela, ele é orientador, eu sou o orientador. Nessa época, o arquivo era só impresso. Conseguimos uma cópia que tinha na biblioteca, mandou a dissertação para cá. E disso que você está vendo, se transformou nisso. Então, tivemos que pedir mudança de recurso, o que sobrou da compra do equipamento, para que nós pudéssemos criar esta solução. E foi essa solução que resolveu o problema do projeto. E a partir daí passamos a dominar todo esse processo e mais tarde, aqui em imagem, nós construímos um nosso, que hoje está lá na fazenda da universidade. Muito bem. Outro desafio, exportação de biomassa para teste do gaseificador. Então lembra que a gente tinha comprado lá, feito um contrato com a empresa americana. Mas eles tinham que testar o equipamento com a nossa biomassa, que era o caroço de saída. Aí legal, vamos mandar. 10 toneladas, vamos mandar. Opa, mas peraí, não pode mandar assim. Por quê? Porque a legislação brasileira estabelece que você não pode mandar nada para fora do país que tenha possibilidade de germinar, ou seja, de ser plantado lá, não pode. Então tem que passar por um processo, e esse processo tem que ser atestado por técnico da Embrapa, e não é qualquer um, para dizer, esse aqui não tem como germinar. E aí sim você pode exportar. Então aqui nessa imagem nós temos o açaí in natura e aqui nós já temos ele processado. Tivemos que fazer isso com 10 toneladas para poder exportar. E isso não está previsto também, isso não está no escrito. Mas foi feito e também não adiantou nada porque os caras mandaram equipamento. Muito bem. Implantamos sistema de tratamento dos resíduos orgânicos, ali, aquele equipamento produzido aqui no Amazonas, uma empresa que vende até hoje, e que dali possibilita produzir biogás, um biodigestor. A gente não chegou nem a utilizar, né? Mas ele pode produzir biogás a partir dele.
legalização do terreno da cooperativa. Isso aí foi outro desafio. Todo o processo, tudo que vocês estão vendo aqui, nós seguimos os passos como se fôssemos uma empresa, para saber a dificuldade de um empresário fazer um negócio desse. Então, você tinha que fazer todo um processo de licenças ambientais, enfim. E precisava o quê? Da titularidade do terreno. Mas isso era de uma cooperativa recém-construída, ela não tinha área. E a área onde ele ia ficar, quem era? Aí fomos atrás para descobrir. Um morador alegava que o antigo dono de tudo lá havia feito uma doação de uma parte dessa área onde se ficaria essa agricultura para ele. Cadê o documento? Não tem. E agora? Processo na justiça de uso capião. Uso capião é aqueles casos em que uma pessoa ocupa determinado imóvel durante uma certa quantidade de anos e ao final desse tempo ele já passa a ter direito como proprietário daquela área. Então tivemos que mover uma ação na justiça para que um morador, esse morador, pudesse se tornar o dono da terra. E a partir daí fazer a doação daquela parte para essa cooperativa que nós tínhamos constituído. Então vejam que aqui eu estou falando de coisas associadas ao direito. Mas a origem de tudo é resolver um problema energético. Por isso que não tem como tratar a energia como uma coisa só da engenharia. Não tem. Não vão encontrar solução adequada. Todas as áreas de conhecimento são importantes. Porque nós estamos falando de vidas das pessoas e as vidas envolvem uma série de aspectos. Muito bem, então esse foi um dos desafios. O outro, sim, aí já são atividades, estudo ergonômico de sinalização. Então foi feito tudo no alto nível, alto padrão. Mas tudo muito simples e de custo muito baixo, capaz de poder ser replicado. Licenciamento ambiental, como eu falei para vocês, registro do Ministério da Agricultura, ou seja, porque é um projeto de pesquisa, não preciso fazer licenciamento ambiental. Não, fizemos licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. As 3 licenças foram tiradas para poder estar funcionando. E para todos os processos, não era só para a agroindústria. A agroindústria era uma coisa, de energia era outra, e tudo tinha que passar por isso. E vivemos isso, o que é no órgão ambiental, aí os caras não estão preparados, não sabem que tecnologia é essa, e aí como é que eles vão licenciar uma coisa que eles não sabem? Tudo isso a gente viveu. Então a gente ensinava para o cara o que era para ele poder fazer o negócio. Mas era preciso. E isso era um gargalo que a gente dizia, não, tem que ser esperado, porque se vier um empresário para fazer, como é que ele vai fazer? Não vai conseguir fazer, porque os caras não sabem, vai dar a licença. Então a gente aproveitava e capacitava. Exportamos 5 toneladas de polpa de açaí para mostrar que era viável, era possível. Fizemos essa exportação de 5 toneladas de polpa de açaí. Vendemos para a merenda escolar no município de Manacapuru. Enfim, desenvolvemos uma rede de demandantes de compradores dessas polpas. Elaboramos orientações de como replicar isso. E a ideia da replicação não é replicar necessariamente com o açaí. Eu posso ter, por exemplo, o potencial de castanha do Brasil. Eu vou gerar o quê? Eu vou gerar a casca e o ouriço da castanha. Eu posso gabaritar. E o resto tudo se mantém. Eu posso ter a possibilidade de aproveitar ali um curso d'água e ter uma hidrelétrica, uma microcentral hidrelétrica. A questão é associar isso a uma questão produtiva, beneficiar uma produção local.
o resto tudo se mantém. Então, este foi o modelo de negócio. Ele não está atrelado a uma tecnologia, a uma fonte de energia. Ele é replicável porque ele se adapta a qualquer realidade dessa. Aí hoje, com energia solar, posso fazer um sistema híbrido. Juntar as duas tecnologias. Tecnologia não é a grande coisa. É o modelo, é o arranjo como um todo. É que é a grande sacada. Elaboramos um projeto junto à Supram para dar continuidade, tivemos recursos, ela apoiou, ficamos mais um ano trabalhando no projeto. Elaboramos projetos junto ao Banco do Brasil. Nessa época, o Banco do Brasil tinha um programa chamado Desenvolvimento Rural Sustentável, DRS, e ele tinha definido que ninguém no município de Manacapuru está habilitado a receber recursos desse programa. Só que quando eu os procurei, mostrei para eles a experiência, eles aceitaram a nossa proposta, mas infelizmente não conseguimos fechar o processo todo, porque o projeto acabou antes. Mas estávamos com tudo já previamente aprovado junto ao Banco do Brasil. Busca de parcerias públicos-privadas para a sustentabilidade e replicação do projeto. Fizemos exaustivamente isso aí. Fomos com o secretário de Produção Rural, que eu recebi de tapinha na costa, quase que eu fico tenso. Mas é só. Professor, isso é lindo, maravilhoso. Sim, meu amigo, mas não quero que seja lindo, maravilhoso. Eu quero saber como é que você vai fazer para manter isso funcionando e vai levar isso para outros lugares. E esse é o papel do município, é o papel do Estado. Nada. Absolutamente nada. Mas fizemos o que nos cabia. Ir atrás, mostrar. Para vocês terem uma ideia, esse projeto é pouco provável que vocês acompanhem a TV Senado, né? Mas ouviram falar que existe a TV Senado, né? Vocês, então, vai ver que não sabem. Esse projeto foi matéria da TV Senado. Eles têm um programa, até hoje, o repórter é o César, não sei de quanto, que trata as questões ecológicas. E ele veio aqui, fez a filmagem, tudinho. Isso foi veiculado para o Brasil todo. Além das publicações que nós fizemos em congressos e tudo. E o objetivo não é publicar. O objetivo era dizer, olha, existe essa experiência, isso é possível. E isso não exige subsídio. Se tiver subsídio é para o início, depois não. Isso se paga, vai gerar emprego, renda, vai... E tudo aqui dentro é diferente, por exemplo, da energia solar, onde eu estou gerando emprego lá na China para fabricar os painéis. Aqui não, toda a cadeia está aqui. Está aqui dentro. Muito bem. Mas ainda tem uma que eu quis trazer o registro aqui, outra ação que nós fizemos. Nós tínhamos esse jornalzinho em que nós mantínhamos os comunitários todos informados sobre o que estava acontecendo no projeto, todas as ações do projeto. Esse é só um do início. Isso, ela circulava lá entre moradores para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Isso é bem da área de vocês, né? E a gente entrando na praia de vocês aí nessa coisa. Mas não tem como, você tem que dar ciência aos beneficiados. Porque senão, não está acontecendo nada. Não, está acontecendo. Está acontecendo isso, uma área imensa, um monte de gente. Não tinha celular nessa época, não tinha nada de celular. Entendeu? Então, eu já disse, tem algum meu aqui que já me ouviu falar isso, pessoal, as tecnologias que nós usamos hoje não tem mais de 15 anos. E aqui tem quase 20. Bom, falei para vocês que ia falar da equipe do projeto. Tá aí. Quase ninguém, né? Uma lista grande. Aí vocês vão ter físico, biólogo,
engenheiro mecânico, engenheiro civil, designer, química, uma turismóloga, advogada. Estou aqui só tentando varrer aqui a informação. Engenheiro mecânico, já falei, né? Engenheiro de pesca. Bom, eu lembro. Então, para ter uma ideia do que é necessário para você de fato levar soluções. E aqui eu chamo a atenção no seguinte: eu falei de equipe multidisciplinar trabalhando de forma interdisciplinar. Qual a diferença entre uma coisa e outra? O multidisciplinar, eu tenho aqui um grupo multidisciplinar. Mas, se eu não fizer vocês dialogarem entre vocês, aqui está acontecendo uma ação só multidisciplinar, mas não interdisciplinar. Então, aqui, cada um sabia o que o outro ia fazer, a importância do que o outro estava fazendo e como ele poderia contribuir para o trabalho do outro ser bem feito. Isso é ter um trabalho interdisciplinar. E isso é reuniões internas, todas, absolutamente todas, coordenadas por mim, para implantar essa cultura do respeito a outras áreas. Ah, porque a área de engenharia é o top. Não. A engenharia é para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Na nossa formação, o que nós temos de conteúdo que trata disso? Nada. Então, nós precisamos de outras áreas. Cada um com seu foco, com seu olhar. A soma disso vai fazer com que a universidade, de fato, cumpra o seu papel, que é apontar as melhores soluções para a sociedade. Essas melhores soluções nunca vão sair de uma única área. Nunca. E essa sempre foi a nossa pegada, desde quando eu botei o pé aqui na UFAM. Montei o primeiro grupo de pesquisa aqui nessa área, aonde eu, com formação em engenharia elétrica, coordenava e a vice-coordenadora era uma professora de serviço social. E os nossos alunos aqui de engenharia elétrica, procurem olhar o juramento que vocês vão fazer no dia da formatura e vocês vão entender por que essa minha postura. E há um trecho que diz: eu não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia. Isso quer dizer o quê? O nosso foco não deve ser nunca o equipamento, e sim o benefício que ele pode trazer para as pessoas. Então, esse é o DNA do CDA, de todas as nossas práticas. Eu não trouxe aqui a informação, eu já estou aqui chegando no final da nossa apresentação, mas fica aqui a última informação de que as práticas do CDA, e no ano que vem, março do ano que vem, está completando 20 anos, em julho do ano passado, foi selecionada como uma das melhores práticas no mundo de desenvolvimento sustentável. Pessoal, obrigado por terem vindo e fico à disposição aí para responder alguma questão.